Então tem toda uma técnica chamada targeting, que é para você fazer isso. E eu trouxe essa técnica para cá. E quando eu fiz esse curso nos Estados Unidos, os americanos. Fala tropa, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Paulo Renan e estou aqui para gravar mais um vídeo. Rapaziada, no vídeo de hoje eu vim reagir a um vídeo intitulado Comandos, o Bin Laden foi encontrado a poucos kms do... Esse é mais um corte do episódio do Major Vitor Hugo que rolou lá no Fala Globo. Se você caiu nesse canal de paraquedas, é o primeiro vídeo que tu assiste aqui, se inscreva no canal que eu tenho certeza absoluta que você vai curtir todos os conteúdos que o Ex-Combatente traz aqui. E antes de a gente ir pro nosso react, um recado pra você que tem o objetivo de se tornar sargento de carreira do Exército Brasileiro e não sabe por onde começar, dá uma conferida no primeiro link da descrição que tem o melhor curso preparatório para te aproximar desse teu objetivo. Uma equipe totalmente preparada para te pegar do absoluto zero e te levar até a sua posse. Se for do teu interesse, dá uma conferida aí. E caso você queira assistir o episódio completo do Major Vitor Hugo lá no Fala Globo, o link vai estar na descrição. Aproveita e se inscreve lá no Fala Globo caso você não for inscrito. Então é isso, dados os recados, pagadas as missões, vambora reagir a mais esse vídeo. O curso dos Estados Unidos, que pega. esse que eu fiz como capitão lá em 2011, fiquei 7 meses lá. Uma das técnicas mais importantes, porque veja, eu fiz 7 meses, eu fiquei em primeiro lugar também lá no curso. Mais um. Tem uma técnica que chama o targeting. Eu sei que tá caminhando pro final aí, parece isso? Não? Tem uma... Você tá fazendo uns sinais aí. No seu ritmo, Major. O mano volta a intercalar a câmera. Ah, tá. Tem uma técnica que eu aprendi lá nos Estados Unidos, que chama targeting. Que é o seguinte, você imagina, Glauber, a quantidade de armamentos e de sensores que as Forças Armadas Americanas têm. Então eles têm tropas de vários... Eles têm a Força Aérea Americana, com centenas, talvez, de tipos de aeronave, mas tem também a Força Aeronaval. A Marinha Americana tem uma Força Aérea dentro dela, entre aspas. É loucura. Que também é enorme, e é maior que a nossa Força Aérea, para ter uma noção, que é imensa. Eles têm os fuzileiros navais, eles têm... Então eles têm uma pleiade, tem uma variedade de armamentos e de sensores que eles precisam de uma técnica específica para determinar, naquele caso particular, qual que é o melhor sensor para detectar a presença daquele inimigo que ele quer destruir. Depois ele precisa saber qual é o armamento que ele vai utilizar, porque ele não quer... Ele quer usar um armamento que seja suficiente para resolver o problema, sem causar danos colaterais, porque depois... O cara que ele conquistou agora vai ser o próximo amigo dele para a próxima guerra. Sim. Então ele quer destruir, ele quer resolver o problema com o mínimo de danos colaterais para que depois facilite o processo de paz e de reaproximação do inimigo, que hoje é inimigo, mas que amanhã pode não ser. Pegou a sacada? Então, para selecionar o sensor correto, a arma correta, a munição correta, para selecionar quem vai avaliar. Então tem toda uma técnica chamada targeting, que é para você fazer isso. E eu trouxe essa técnica para cá. E quando eu fiz esse curso nos Estados Unidos, os americanos, os caras queriam que eu aprendesse. O cara falou assim, cara, vocês têm essa técnica? Não, a gente faz isso de uma maneira, mas não tão metódico quanto vocês. Então, o meu instrutor na primeira fase falou, eu vou te colocar na fase seguinte do curso com o cara do targeting aqui na escola. Eu tive a primeira fase com o capitão, a segunda era com o major. Primeiro era um capitão de cavalaria, a segunda era um major de infantaria. Ele falou, ó, eu vou te colocar com o major tal, esse cara é o cara do target. Então, Rapaz, esse nome target, né, não me parece estranho, já ouvi isso em algum lugar. Não na caserna, talvez em filme, talvez até mesmo ouvindo alguns podcasts, mas esse nome não me é estranho. Deixa nos comentários aí se você já tinha ouvido falar de target antes desse corte aqui que a gente está assistindo aqui. E lógico, né, é importante saber aonde você estava no 11 de setembro de 2001. Eu lembro que eu estava saindo da escola, eu li aquela imagem na televisão e eu achei que era um filme, porque estava próximo do horário de sessão da tarde, coisa de loucura, né? Se estiver ouvindo uns gritos no fundo, é meu garoto, faz parte. Nós trouxemos para cá e eu depois dei instrução no curso de Forças Especiais, adaptando, claro, a realidade brasileira, mas ela permite exatamente fazer essa seleção, né, de qual armamento ser utilizado, qual munição, para ser empregado contra qual parte do inimigo. Isso também eles treinam tanto para as tropas especiais quanto para as tropas convencionais. Deixa eu te perguntar, isso é uma ação exclusiva de ações de comandos, não? Não. Eu aprendi no contexto da tropa regular.
Sim. Porque eu fui fazer um curso lá de tropa regular. E esse curso aí, só para eram vários países? Vai ser importante, né? Até o convencional tá esse bem curso preparado. é o que a gente faz aqui, é ZAO aqui, é a Sim. Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, que você faz aqui no Brasil como capitão. Eu fiz em 2006. E em 2011, o Exército Brasileiro me mandou para fazer o mesmo curso lá nos Estados Unidos. Você tem uma outra visão, Aperfeiçoamento né? Aperfeiçoamento deles. Aí as turmas lá são de 200 capitães americanos e 20 capitães estrangeiros. Então, 220. Sim. Sendo que são 200 americanos e 20 estrangeiros. Sempre E preocupação de com nacionalidades intercâmbio. variadas. E aí divide em 10 turmas Sim. de 22. 20 americanos e 2 Dois estrangeiros. estrangeiros. A primeira fase, que era de comando de companhia, comandar 140 homens na guerra, essa primeira fase de uns 3 meses, eu fiquei na sala de um cara da Arábia Saudita, o capitão da Arábia Saudita. E a segunda fase eu fiquei na Experiência sala top. de um major paquistanês. Caraca. E aí, quando eu tava na sala do major paquistanês, na segunda fase, foi quando os Estados Unidos matou o Bin Laden. O Bin Laden. E aí, eu lembro, eu tava lá, fazendo curso lá, à noite, deu a notícia, mas muito nebuloso ainda, assim, grandes informações, e no dia seguinte, a educação física era todo dia 6 horas da manhã em ponto, começando, e num parque da cidade, em parques diferentes. Sim. Então eu saía de casa por volta de 5 horas da manhã, porque eu tinha medo de não chegar, de não encontrar o parque. Eu não queria pagar mico de chegar atrasado. Então, normalmente eu saía às 5, chegava às 5h20, 5h25 e ficava no carro esperando até 6 horas para dar o tempo. E eu lembro quando a gente... Isso daí é o militar, irmão. Você erra pra mais, nunca erra pra menos, meu irmão. Você espera, mas não se atrasa. Chegou lá, como o Bin Laden foi encontrado a poucos quilômetros da academia militar do Paquistão, então deu a impressão que o Paquistão estava cobertando ele, né? E o oficial do Paquistão estava fazendo curso comigo. Eita, pegou então o nego ficou muito claro, assim, a demonstração de o cara do Paquistão, o major em si, ele tinha já algumas coisas de relacionamento, assim, uma dificuldade de relacionamento, ele pessoalmente, e depois disso ficou ainda mais isolado, com um desconforto ainda maior, né? Com um negócio assim... Por exemplo, tinha uma... Eu não me importava. Se eu estava fazendo um curso lá nos Estados Unidos, nesse caso. Se todos os alunos fossem obrigados a, por exemplo, sei lá, carregar saco de terra para montar uma trincheira. Vamos. Desde que todos fossem, os americanos também fizessem, eu não via problema de eu fazer, porque eu sou capitão, eu não vou carregar saco de terra. Então eu estava carregando, eu carregava. O paquistanês falava assim, não, eu não vou carregar porque eu sou major. E no meu exército, majores não carregam saco de terra. Mas ele não tá no exército dele, né? Então, essa postura já gerava um afastamento. E depois ainda... Depois ainda teve esse negócio, cara, aí nego já não falava com o cara e tal. Então eu vivi, esse dia eu tava lá, né? Então eu fui o primeiro lugar entre os estrangeiros e eles não divulgavam as notas na comparação com os americanos, mas eu tinha certeza pelo grau para não ficar claro que um estrangeiro veio aqui foi melhor do que a gente, né? Pela minha nota, e a gente também não fez todas as disciplinas que os americanos. Eles separaram algumas da área de inteligência, algumas coisas eles não... Competitivos pra eles caraca. não dividiam com a gente. Então, não tinha como comparar 100%. Mas nas matérias que foram comuns, as minhas notas foram superiores às deles também. A do americano também. Então, foi um desempenho muito bom. Tu falou de 20 estrangeiros, né? Então, 20 países. 20 países. E esse intercâmbio, cara, como é que é? Até pro próprio... Tu vê, militar, né? na situação do camarada lá, é um país inimigo, né? Dos Estados Unidos. Em tese. Não era o país que era inimigo dos Estados Unidos, né? Quem era o Hezbollah? Não? Não, ali não tinha um país, né? Ali era o Al-Qaeda, os Talibã e tal. Esses eram os grupos que a gente estava enfrentando. Mas, que eles estavam enfrentando e que eram os inimigos nossos nos treinamentos. Entendeu? Agora, o Paquistão era uma nação próxima deles, tanto que o cara estava lá fazendo o curso. Sim. Só que quando descobriu que o cara estava lá, ou quando ficou... Talvez eles soubessem já, né? Tava caçando ele em todo lugar do planeta. E se encontraram lá porque ele já sabia há algum tempo. Já estava com previsibilidade. Mas a surpresa pro mundo foi que ele estava a poucos quilômetros da academia militar
paquistanesa, e isso causou realmente um problema muito grande. Agora, a experiência de fazer o curso lá nos Estados Unidos foi outra experiência Única. Ímpar. excepcional para mim, sabe, profissionalmente. E de fato é necessário, né? Às vezes a gente fala assim, porra, mas por que o cara da Guiana Francesa forma no nosso Guerra na Selva? Se pode ser um potencial, hoje é amigo, mas é inevitável, não tem como fugir disso, né? Não, mas Agora, isso- de fato, você forma Mas isso é um importante. elemento que pode Isso é ser importante. o teu adversário no futuro. pode ser. Eu acho que eu já vi um aqui, tipo, a gente tá acabando, já tá finalizando, né? É um ponto de análise tanto para um quanto para outro, porque você vai ver como aquele camarada, né, um militar daquela nação, reagiria num combate no teu terreno, tá ligado? Ah, ele conhece, mas conhece sofrendo, né? Já foi dito aqui, por exemplo, um americano que passa mal pra caraca. Enfim, tem toda uma questão de climatação e que daí você pode fazer uma regra de 3 aqui e imaginar como seriam os camaradas, né? Se baseando no comportamento físico, de resposta e de ambientação daquele camarada que tá aqui. Mas primeiro que nenhum curso em nenhum país do mundo Vai dar as pessoas tudo. abrem tudo para todo É. mundo. Então a gente, por exemplo, curso de Forças Especiais do Exército, Dá uma a gente não segurada. permite que ninguém faça de outro país e nem de outra força. Então o curso de Forças Especiais do Exército só faz o pessoal do Exército. Do Brasil. Curso de comandos não. Curso de comandos vem gente de outras forças, vem gente de outros países, mas o curso de Forças Especiais não. É só militares do Exército brasileiro. Sim. É isso, tropa. Deixa nos comentários aqui o que você pensa a respeito disso. Muito interessante, cara. O Major Vitor Hugo, mano, um camarada que, pô, transmite, excede conhecimento no que fala, mano. Pô, me identifiquei bastante com esse camarada. Um camarada que não é à toa, que é 01 em quase todos os cursos que fez. Camarada inteligente. Gostaria de saber, né? Vou ter que assistir o episódio completo pra saber o porquê que ele saiu da força, né? Qual foram os motivos pelo qual ele decidiu se aposentar, né? Uma vez que ele é major, ele já deveria ser ali, no mínimo, ali um coronel. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, tropa. Vejo vocês no próximo vídeo.